amigas, vamos às notícias importantes de hoje. Folha de São Paulo. Auditores alertam há 6 anos sobre problemas em fundos ligados ao Master. Desde 2019, auditores independentes vêm soando alertas sobre problemas graves na documentação de fundos de investimento ligados ao Banco Master e à administração REAG, segundo o levantamento de relatórios técnicos publicado pela Folha de São Paulo e reproduzido em diversas reportagens recentes. Esses pareceres, registrados ao longo de 6 anos, sinalizam repetidas falhas na obtenção de documentos essenciais, como comprovantes de aquisição de ativos, laudos de avaliação atualizados e informações societárias completas das estruturas que compunham as carteiras de fundos analisados. E o cunhado do dono do Banco Master foi o maior doador das campanhas de Tarcísio e de Bolsonaro. Vamos assistir a reportagem da Globo. Fabiano Campos Zettel, um dos maiores financiadores de campanha de políticos, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, você sabe, na sede da PF em Brasília, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tende e que pode buscar a reeleição ao governo do estado em outubro deste ano. Bom, Andréa Joubert está aqui, do Valor Econômico, para a gente olhar para isso, porque é um financiador aparentemente bastante generoso de campanhas políticas. Joubert, de quantos milhões a gente está falando? Muito boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. Aline, a doação dele na campanha de 2022, ele, pessoa física, tá? Que a gente está falando, foi 5 milhões de reais, como pessoa física, não pela empresa. Ele foi o segundo maior doador da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele destinou 3 milhões de reais para a campanha. Ele foi o segundo maior doador, ficando atrás somente da direção nacional do PL, que foi o principal doador da campanha, né? E no caso do governador Tarcísio de Freitas, ele destinou 2 milhões de reais. Então, ficou explícito, né, as ligações dele com o bolsonarismo, mas eu só queria destacar, Aline, que apesar dessa ligação tão clara para a gente, o cunhado dele, o banqueiro Daniel Vorcaro, ele é conhecido pelas relações políticas em Brasília, agora sem uma preferência de lado político, viu? Ele é identificado com todos os matizes políticos, ele tem relações aí com autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Há um grande temor, inclusive, em cima do que pode sair dos celulares que foram apreendidos, porque essas ligações todas ficariam expostas. Agora a gente está falando especificamente do cunhado Fabiano Zettel, né? A propósito, eu queria citar uma apuração do colega da Globo News, do Otávio Guedes, de que uma preocupação especial com o celular do Fabiano Zettel é que ele seria o organizador da lista dos convidados das festas que o banqueiro Daniel Vorcaro dava em Brasília, onde estariam toda essa gama de autoridades. E agora, então, como a gente viu aí, há uma preocupação em manter o sigilo desse celular. Vimos aí que foi destinado para a Procuradoria da República. Auditores apontaram que em vários exercícios tornou-se impossível verificar com segurança o valor e a existência dos ativos informados nas demonstrações financeiras, o que levou, em muitos casos, à abstenção de opinião, quando não há evidências suficientes para formar juízo, ou há opiniões com ressalvas, que destacam possíveis distorções contábeis. O Fundo Range 95, por exemplo, foi sucessivamente auditado entre 2019 e 2021
E em seu relatório mais recente, a auditoria listou 13 inconsistências, incluindo cotas sem comprovação de aquisição e avaliações baseadas em documentos antigos ou não auditados, mesmo ele acumulando ativos superiores a 34,9 bilhões de reais. Outro caso destacado foi o Olaf 95, cujo relatório de 2024 indicou que 97% do patrimônio estava aplicado em um fundo sem demonstrações auditadas, enquanto relatórios anteriores já haviam evidenciado a falta de informações em fundos integrantes de sua carteira. Esses alertas técnicos fizeram parte de documentos apresentados à Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que fiscaliza o mercado de capitais, e embasaram a identificação, pelo Banco Central, de uma rede de fundos sob suspeita de integrar fraudes ligadas ao caso Master. Especialistas ouvidos por jornais como Estadão e o Globo ressaltam que a falta de transparência e a ausência de documentos limita a capacidade de fiscalização e pode ocultar operações complexas de capital, afetando a confiança de investidores e reguladores e contribuindo para o aprofundamento das investigações em curso. Manchete do Estadão. Toffoli intervém de novo na Polícia Federal. PGR vê uso de brechas e laranjas em caso Master. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, voltou a intervir diretamente nas investigações da Polícia Federal, no chamado caso Master, que apura supostas irregularidades envolvendo o banco e fundos de investimento associados à instituição. Nesta sexta-feira, 16 de janeiro, Toffoli determinou a redução do prazo para que a Polícia Federal colha depoimentos dos investigados de 6 para apenas 2 dias, ordenando que as oitivas sejam concentradas em audiências no próprio STF. A mudança cancelou o cronograma anterior, que previa audições distribuídas entre o fim de janeiro e o início de fevereiro. Vamos ver a reportagem do Jornal Nacional. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, reduziu de 5 para 2 dias o prazo para os depoimentos dos investigados no caso do Banco Master. Eles serão ouvidos no próprio STF. O ministro Dias Toffoli mudou o cronograma de depoimentos previamente montado pela Polícia Federal. Determinou que a PF ouça em 2 dias os investigados no inquérito sobre a tentativa de compra do Master pelo Banco de Brasília. O prazo anterior era de 5 dias. Toffoli também decidiu que a polícia colha os depoimentos no prédio do Supremo e não na PF, como é usual na rotina da instituição. Integrantes do gabinete do ministro devem acompanhar os depoimentos. O ministro justificou a mudança de calendário pela limitação de pessoal e salas no STF. Investigadores envolvidos nas apurações do processo do Master relatam que o prazo de 2 dias é apertado diante de um caso tão complexo e trabalham para reagendar os depoimentos dos 10 investigados. O de Daniel Vorcaro, dono do Master, estava marcado para o fim de janeiro. A pedido da Polícia Federal, Toffoli também prorrogou por 60 dias o prazo do inquérito. Entre as fraudes investigadas estão milhares de empréstimos consignados de aposentados e pensionistas. O INSS identificou cerca de 250 mil contratos incompletos, sem informações essenciais como taxa de juros ou sem a comprovação da assinatura do segurado. O INSS quer confirmar se os aposentados e pensionistas contrataram esses empréstimos com o Master, ou se o desconto ocorreu de forma indevida, sem autorização prévia. Como precaução, o Instituto já suspendeu o repasse das parcelas descontadas.
Em entrevista hoje ao Em Ponto da Globo News, o presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, disse que o valor dos contratos suspeitos soma 2 bilhões de reais. Tinha feito 254 mil empréstimos consignados. Mais de 2 bilhões de reais em créditos nesse valor para nossos aposentados e pensionistas, que eram descontados mensalmente. Nós não liberamos esse recurso mais para o Banco Master ou para o liquidante ou para quem ele cedeu o crédito, até a comprovação de que a assinatura foi feita para nosso aposentado e pensionista. Nós marcamos uma reunião com o liquidante para a semana que vem, vamos dar um prazo para regularizar. E a ideia que a gente tem é que, não comprovando que aquele assinatura seja idônea, a gente devolva, a gente cancele esse consignado e devolva para o nosso aposentado e pensionista. A decisão, que também incluiu a exigência de um novo cronograma apresentado pela Polícia Federal, foi interpretada por analistas e autoridades policiais como mais um episódio de desgaste institucional entre o STF e a Polícia Federal, após Toffoli ter criticado a condução de ações e a própria execução de diligências por parte da PF no âmbito da investigação. Além da alteração do prazo de depoimentos, Toffoli atendeu a pedido da Polícia Federal para prorrogar por mais 60 dias o inquérito, que tramita sob sigilo em seu gabinete, prolongando o tempo para a coleta de provas e conclusão de diligências. Outro ponto sensível do caso foi a transferência de custódia e análise do material apreendido pela Polícia Federal na chamada Operação Compliance Zero para a Procuradoria-Geral da República, decisão que também gerou questionamentos sobre competências e rotina das autoridades responsáveis pela investigação. A PGR e promotores envolvidos nas apurações têm destacado em pedidos judiciais possíveis brechas legais e uso de laranjas em operações de grande vulto, incluindo fundos que podem ter servido para mascarar a origem e destinação de recursos, inclusive em investimentos relevantes, como aportes de cerca de 300 milhões de reais em um clube de futebol e movimentações estimadas em bilhões de reais. O conjunto de decisões de Toffoli, que inclui prorrogações, imposição de novos prazos e direcionamento de depoimentos e análise de provas, insere-se no contexto de crescente tensão entre Poder Judiciário, Polícia Federal e Ministério Público, e levanta dúvidas sobre os limites da atuação de cada instituição no enfrentamento de grandes complexos financeiros pesquisados em Brasília. Notícia importante de O Globo. Namorada de chefe do PCC, delegada suspeita de ligação com a facção, é presa em São Paulo. Uma delegada da Polícia Civil de São Paulo, identificada como Laila Lima Ayub, foi presa na manhã desta sexta-feira em uma ação conjunta do Ministério Público de São Paulo, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, e da Corregedoria Geral da Corporação, sob a suspeita de ligação pessoal e profissional com o primeiro comando da capital, a maior facção criminosa do país. Vamos assistir a reportagem do Jornal Nacional. A foto do casal foi tirada em frente ao Palácio do Governo de São Paulo em 19 de dezembro. O dia marcou a posse dos novos delegados. Em outro registro, Laila Lima Ayub aparece assinando o documento para assumir o cargo. O companheiro dela, Jardel Neto Pereira da Cruz, estava em liberdade condicional, cumprindo pena por tráfico de drogas e organização criminosa. Na ficha prisional do estado de Roraima, ele declarou em 2021 pertencer ao PCC.
Segundo a polícia, ele é um dos chefes da organização no norte do país. Em fotos e vídeos anexados ao processo, ele aparece fazendo gestos e falando códigos que são associados à facção. A polícia começou a investigar a relação entre Laila Ayoub e o PCC depois de receber uma denúncia. Laila tinha participado como advogada de uma audiência de custódia no Pará. Isso aconteceu 9 dias depois de tomar posse como delegada. Exercer as duas funções não é permitido. A audiência virtual no dia 28 de dezembro era de um traficante de drogas, que, segundo o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Pará, é ligado ao PCC, assim como outros 40 presos que Laila Ayoub visitou como advogada no estado. Nós conseguimos juntar todas as visitas carcerárias de janeiro de 2024 até janeiro de 2026, onde as pessoas nas quais ela agendou visita são ligadas ao primeiro comando da capital. No mesmo dia da audiência no Pará, Laila Ayoub entrou com um processo no Tribunal de Justiça de São Paulo, atuando como advogada do namorado. Hoje o casal foi preso em São Paulo por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Laila não chegou a assumir nenhuma delegacia. O que os investigadores querem saber agora é por que essa relação com a facção não foi descoberta antes da posse, já que todos os candidatos a vagas na polícia são submetidos a uma checagem para garantir que a conduta deles seja compatível com o cargo. A prisão faz parte da Operação Serpens, que cumpre 7 mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Marabá, no Pará, além de 2 mandados de prisão temporária, um deles contra a própria delegada e outro contra seu namorado, Jardel Neto Pereira da Cruz, o Dedéu, apontado como uma das lideranças do PCC na região norte. De acordo com os promotores, Ayoub teria mantido um relacionamento amoroso com Dedéu, mesmo após sua posse no cargo, em dezembro de 2025, durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. As investigações apontam que, pouco depois de assumir como delegada, ela teria atuado irregularmente como advogada em audiências de custódia, defendendo detentos ligados ao PCC, prática vedada a ocupantes da função policial. Autoridades também apuram indícios de lavagem de dinheiro por meio da aquisição de um estabelecimento comercial na zona leste de São Paulo, supostamente em nome de terceiros, para ocultar recursos provenientes da organização criminosa. O secretário de Segurança Pública de São Paulo afirmou que a ação representa um esforço para cortar na própria carne, ao investigar possíveis infiltrações do crime organizado dentro das instituições policiais. Já o chefe da Corregedoria advertiu que outros candidatos do concurso para delegado que apresentem vínculos suspeitos com facções estão sendo monitorados em uma tentativa de evitar contaminação de agentes públicos pelo crime organizado. A defesa de Laila Lima Ayoub ainda não se pronunciou oficialmente. A investigação segue em andamento para esclarecer a extensão das supostas conexões entre a delegada e a facção, e se outras pessoas podem estar envolvidas no caso. Até outra oportunidade, amigos e amigas. Dê o like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal do YouTube, @Voz dos Jornais. É de graça. E, por favor, compre-me um café. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar o Voz dos Jornais com um Pix. Sua contribuição ajuda a manter jornalismo independente e informação diária. O Pix está no quadro e na descrição. Obrigado.